Então, pessoal, continuando o tema aqui, né? Houve um probleminha ali no vídeo, acabou cortando, mas continuando o tema, eu parei exatamente naquele ponto onde eu falo sobre a questão da neurociência, né? O fluxo inconsciente, assim por diante. E eu estava, inclusive, dando alguns exemplos a você sobre as experiências místicas, as conexões espirituais, os êxtases espirituais, né? Por exemplo, você vai lá na sua igreja, né, e você escuta um determinado louvor, você vai lá num centro espiritualista e você escuta um ponto espiritual lá de uma entidade, você escuta um mantra, né, você vê uma imagem, certo? Toda a liturgia, né, daquela celebração, daquele ritual, daquilo que está sendo feito, tudo aquilo traz para você, então, né, um inconsciente coletivo e um poder de ligação, né, com aquela experiência mística, aquela experiência espiritual que está sendo proporcionada, tá? E a nossa jornada espiritual, ela frequentemente exige que a gente se confronte com o nosso inconsciente, certo? E é lá no nosso inconsciente que residem os medos, os traumas, as nossas crenças limitantes. E é exatamente isso que é um ponto fundamental para a gente entender a função do inconsciente com a questão da espiritualidade, devido às nossas sombras espirituais. Como a gente precisa trabalhar as nossas sombras, os aspectos reprimidos do nosso inconsciente. E é essencial para o nosso crescimento espiritual, pois isso permite integrar partes de nós mesmos, certo? Que bloqueiam a nossa conexão com o divino, tá? É, vou usar o exemplo da prosperidade e abundância, certo? Muitas pessoas não prosperam porque têm dentro de si uma série de crenças limitantes, né? Aquele vizinho da rua começa a ganhar dinheiro, né? Aquele vizinho da rua começa a ganhar dinheiro. O que que as pessoas geralmente falam, né? Isso até é uma expressão assim curiosa que as pessoas falam, né? As pessoas acham que nem muitas vezes interpretam que estão falando, né? Ah, o cara começou a prosperar, tá trocando de carro, reformou a casa, volta e meia chega um caminhão ali com coisas novas, móveis novos, né? Os vizinhos todos olhando, né? A crença limitante te traz já a ideia que só pode estar vendendo droga. Acho que você já deve ter ouvido essa expressão, né? Ah, para enriquecer tão rápido assim, deve estar fazendo alguma coisa errada. Como se prosperidade e abundância e você ter um crescimento, né, na tua prosperidade e abundância até rápido, né, é porque você só está fazendo alguma coisa errada. Então quer dizer que alguém que faz alguma coisa até correta e certa não pode prosperar até de uma forma rápida, certo? Então, isso é uma crença limitante muitas vezes ligada à tua prosperidade e abundância, que bloqueia a tua prosperidade e abundância, esta mentalidade. E isso tem 100% de ligação com sombras espirituais. Porque isso impede que você veja o divino agindo na tua vida. Que isso impede que você entenda como que Deus, como que o divino trabalha na sua vida, inclusive na sua prosperidade financeira. Se você é alguém que vem da área comercial, por exemplo, você não consegue vender, né? Você vive de vendas, mesmo que você tenha algum tipo de salário fixo, algo do tipo, mas a tua maior renda, ela vem das tuas vendas que você faz, certo? E qual que às vezes a tua sombra espiritual que você tem dentro de você que está impedindo que você veja o divino agir? É aquela ideia de que muitas vezes os coaches por aí, né? Se é que eu posso chamar de coaching aquilo que divulgam por aí na internet, né? Que você tem que atrair o pensamento positivo. Mas, meu amigo, como é que você vai atrair pensamento positivo se você está com a tua vida toda quebrada, né? Como é que você vai atrair pensamento positivo se você está com aquele monte de boleto para pagar e você não tem dinheiro e não está conseguindo vender? Então, as nossas sombras espirituais, elas vão muito além de uma mera, né, a lei de atração, certo? Ou passam pela tua reprogramação mental, passam pela tua mudança de pensamento, que é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Mas se você não curar aquilo que está no teu inconsciente também, você pode fazer quantos cursos você quiser de lei da atração, você não vai prosperar. Usando este tema da prosperidade e abundância, certo?
Se tem situações no teu relacionamento, no teu casamento, com a sua família, se você não vence as coisas que estão lá no teu inconsciente das tuas sombras, inclusive sombras espirituais, acontecer o que aconteça, você fazer as maiores formações, você fazer limpeza espiritual todo dia, que você não vai prosperar, você não vai viver um relacionamento saudável com a sua família. Então, tá entendendo que a sombra espiritual ela é algo que vai muito além, né, das nossas questões. E a sombra espiritual não diz respeito ao outro, diz respeito a você. Porque quem criou a sombra foi você. Mesmo que você tenha criado a sombra porque você sofreu um abuso, certo? Mas você criou a sombra. Quem deu poder a essa sombra foi você. Quem bloqueou foi você. Tudo bem que você foi induzido a criar aquela sombra espiritual, aquela sombra emocional psicológica devido a algo que aconteceu com você. Às vezes até outras pessoas proporcionaram isso na sua vida, um trauma, por exemplo. Mas quem tomou a decisão de criar aquela sombra foi você. O que eu quero que você entenda é que a sombra, ela é uma escolha. E muitas vezes nós somos obrigados a fazer essa escolha porque nós não sabemos lidar com aquele problema, não sabemos lidar com aquela pessoa, com aquela situação. Mas agora que nós sabemos que as sombras espirituais existem, a gente precisa buscar a nossa cura e a nossa libertação disso, certo? Você já está aprendendo uma série de ferramentas espirituais para que você possa encontrar a tua cura e a tua libertação, certo? E agora, na meditação que nós vamos fazer na sequência, que você vai poder escutar essa meditação quantas vezes você quiser, fazer essa meditação quantas vezes você quiser, você vai começar a encontrar as suas sombras. Então, você vai trazer para o teu consciente aquilo que está lá atrás. Não só de vidas passadas, porque as nossas sombras espirituais também têm sombras de vidas passadas, mas sombras de coisas da tua infância, da tua adolescência, coisas às vezes de meses atrás e que você não sabe que isso também está te bloqueando ainda, tá? E você vai se espantar com as coisas que você vai lembrar, trazer para o consciente. E algumas coisas você vai ficar de cara com você mesmo. Como é que isso que aconteceu comigo, que foi uma coisa tão besta, tão banal, está me bloqueando totalmente? Porque você criou uma sombra, você deu poder para aquilo, certo? E aquilo entrou no lugar da espiritualidade agir na sua vida. Então é importante que a gente tenha conhecimento das nossas sombras, e isso tem total ligação com o nosso inconsciente, que é exatamente ali que a gente vai poder encontrar as respostas dos nossos bloqueios. A apometria tem essa capacidade de limpar isso? Claro que tem, a apometria faz isso. Só que também, aquilo que eu sempre digo nos relatórios, você precisa ter uma mudança mental. E essa mudança mental passa também por você conhecer as suas sombras. Porque como é que você vai ter uma mudança 100% se você não conhece aquilo que está te incomodando dentro de você, muitas vezes inconsciente? Então, pessoal, essa aula de hoje, essa temática que eu trouxe aqui para vocês, é uma introdução, na verdade. Nós vamos abordar esses temas que eu trouxe aqui para vocês mais aprofundadamente na aula ao vivo, tá? Mas para que vocês não ficassem sem conteúdo, certo? E embasar um pouquinho do porquê da escolha desse tipo de imitação que nós vamos fazer agora, certo? Então, eu quis aí trazer um pouquinho para vocês esse conceito, né? da, da, do nosso inconsciente versus a questão da espiritualidade. Bom, é, agora eu vou pedir que você se prepare, né? Se você quiser pausar esse vídeo, por favor, faça isso, né? E se prepare para que você possa entrar, então, no nosso processo de meditação, uma meditação muito profunda que nós vamos fazer agora. E nessa meditação nós vamos usar, melhor dizendo, utilizar a técnica da leitura do inconsciente, certo? Então, eh, formule perguntas de coisas que você precisa responder. Comece com setores da tua vida que não estão legais. Mesmo depois de tanta limpeza espiritual, mesmo depois de tanto conhecimento que você vem adquirindo, né? Agora você também já sabe se fazer a sua limpeza espiritual em você mesmo, com o uso da mesa radiônica, por exemplo, né? Técnica da apometria você ainda precisa aperfeiçoar um pouco mais, fazer mais algumas práticas, mas você também já sabe como é a técnica da apometria, tá? E... Então você já está apto para a gente trazer agora para o consciente, né? Aquilo que está lá no teu inconsciente, tuas sombras, as questões que bloqueiam você ainda, certo? Para que as próximas vezes, quando você for fazer novas limpezas espirituais em você mesmo, por exemplo, você tenha inclusive matéria
né? Não só obsessor, sofredor, inveja do outro, mas coisas que estão dentro de você que ainda fazem mal, que ainda não deixam com que você evolua, que você desperte, que você desenvolva como você veio aqui para desenvolver, certo? Então, essa técnica da leitura inconsciente vai trabalhar tudo isso, ok? Eu vou pedir então que você pense em situações que não estão legais, comece com setores da vida. Outras vezes que você refizer essa meditação, você pense às vezes em situações específicas, pense em situações às vezes com pessoas específicas, tá? Que vão aí te trazer uma clareza e muita explicação essa meditação e esta técnica da leitura do inconsciente, tá? Prepare também, se você puder, um copo com água, tá? Para que a espiritualidade possa colocar nesta água o remédio espiritual que você precisa, inclusive, para que você possa trabalhar cada vez mais o teu inconsciente, curar cada vez mais o teu inconsciente. Então, pause o vídeo, se prepare, certo? E eu vou agora começar, então, já a colocar a música aqui. E quando você estiver pronto, você aperte o play novamente, aí você já vai ver a música, já entra no processo de respiração e vai seguindo então toda a orientação aí dessa técnica de leitura do inconsciente em formato de meditação, para que você possa encontrar os seus bloqueios, as suas sombras, ressignificar isso, certo? Trazer isso para o consciente e lembrar disso também quando você for fazer uma autolimpeza espiritual, ou quando você vier fazer, quem sabe, algum outro tipo de tratamento comigo, você pode até dizer, olha, João, eu descobri isso que eu não sabia, lá de uma memória minha, lá de uma vida passada, tá? Que isso estava no meu inconsciente. Eu não estou sabendo trabalhar isso sozinho, sozinha, né? Eu preciso que você me ajude a trabalhar essas questões, tá? Porque também, pessoal, a gente também tem que considerar que muitos de vocês estão tendo os primeiros contatos com a espiritualidade, com as técnicas de limpeza espiritual agora. Então, é normal que por um tempo vocês tenham uma certa insegurança, e não só a insegurança, vocês precisam praticar para que vocês aprendam bem as técnicas, né? Que vocês estão tendo acesso, que vocês estão aprendendo, e também assim para que você possa ter mais base ainda e mais conhecimento, ok? Então, vamos lá. Pause esse vídeo se você quiser, prepare um copo de água, fique tranquilo, fique num local onde você não vai ser incomodado. Se você puder colocar fone de ouvido para você participar melhor dessa meditação, coloque, tá? Eu vou agora, então, compartilhar aqui uma tela onde vai ficar tocando a música, tá? Para que você possa, então, ter essa melhor conexão aí com o divino durante esta meditação. Feche os seus olhos, concentre-se, e eu vou pedir que você, agora nesse momento, vá respirando pelo nariz, vá segurando o ar e vá soltando pela boca. Repita várias vezes esse exercício de respiração, de forma que isso vai te proporcionar cada vez mais uma clareza mental, vai poder cada vez mais abrir a sua pineal, os órgãos teus cerebrais, para que você possa também se conectar cada vez mais com essa meditação. Então, respire pelo nariz em 1, segure o ar em 2 e solte pela boca em 3. Respire pelo nariz em 1, segure o ar em 2, solte pela boca em 3. Mais uma vez, respire pelo nariz em 1, segure o ar em 2,
Solte pela boca em 3. Mais uma vez, expire pelo nariz em 1. Segure o ar em 2. Solte pela boca em 3. Mais uma vez, expire pelo nariz em 1. Segure o ar em 2. Solte pela boca em 3. E agora o seu mentor espiritual, ele vai começar a enviar a você um raio de luz. E esse raio de luz, ele vai entrando pelo topo da sua cabeça, pelo chakra da coroa. Ele vai desbloqueando, ele vai ativando os chakras, alinhando os chakras. Agora vai descendo pelo chakra frontal essa luz e vai abrindo os seus dons espirituais para que você possa então acessar agora o teu inconsciente, acessar as tuas memórias, inclusive de vidas passadas, que também estão algumas delas registradas no teu inconsciente, para que você possa então encontrar as respostas que você precisa neste momento. Então agora você vai sendo conduzido por um corredor muito longo. Você vai caminhando por esse corredor. Algumas imagens talvez vão se formando para você. Algumas portas. Alguns cômodos que você não consegue ver o que é que tem lá dentro. E ao longo desse corredor você começa a visualizar na sua frente uma escada. E esta escada, nós estamos nos aproximando dela, vai permitir que você acesse então esta memória, esta vida passada inconsciente. Enquanto você está se dirigindo para essa escada, eu quero que você pense um pouquinho nessas palavras que eu estou dizendo. Se você quiser repetir também, repita. Peço autorização ao meu eu superior para acessar a memória inconsciente ou a memória da minha vida passada. Assim também eu peço que, ao ter o conhecimento necessário, eu retorne ao meu presente consciente da lembrança. Que essa memória seja transmutada em cura e em paz. Mais uma vez agora então, você vai visualizando essa escada ao final desse corredor. Você vai se aproximando dessa escada. E ao subir essas escadas, você vai começar a acessar estas memórias, estas imagens, isso tudo que está no seu inconsciente, na sua vida passada também. E agora eu peço que, enquanto você vai se dirigindo a essa escada, enquanto você começa a subir essas escadas, que vão te levar para acessar o teu inconsciente ou a tua vida passada, a resposta estiver lá, eu quero que você pense na pergunta que você formulou, na pergunta que está trazendo você aqui, para que você encontre esta sombra, para que você encontre este bloqueio, para que você encontre essa situação que precisa ser harmonizada, que precisa ser corrigida, para que isso não te atrapalhe mais. Então eu peço que você agora, nesse momento, eu vou deixar você meditando com o fundo musical, vá lembrando da pergunta que você está se fazendo e que você trouxe para encontrar esta questão no teu inconsciente ou na tua vida passada. Permaneça agora com o seu mentor, deixe que ele guie você, para que você vá lembrando da pergunta que você quer trazer para a espiritualidade.
E se você já for visualizando imagens, se você já for vendo alguma coisa, tendo alguma sensação espiritual, deixe-se levar por essa situação. Deixe-se levar por esta emoção, porque isto faz parte também do seu processo de cura. Então permaneça agora com o seu monteiro espiritual e apresente a ele a pergunta que ao subir as escadas você vai começar a acessar essas memórias inconscientes, essas vidas passadas, para que a resposta venha e você encontre o teu lado sombra que ainda atrapalha você nesta situação, nessa pergunta, nessa questão. Permaneça alguns minutos com o seu mentor. Inspire profundamente pelo nariz, segure um pouquinho o ar e solte pela boca. Faça isso mais vezes e vá se deixando conduzir agora ao subir esta escada. E essa escada vai te levar até o teu inconsciente, até a tua vida passada, se a resposta estiver lá. Você já sabe o que você perguntou para a espiritualidade. E agora você vai subindo essas escadas. Quando você chega no topo da escada, você começa a visualizar as primeiras imagens que a espiritualidade quer que você veja. Veja agora estas imagens. Receba agora do seu mentor as primeiras orientações, as primeiras imagens, as primeiras emoções que você precisa sentir agora para começar a encontrar o seu lado sombra que está bloqueando nesse setor, nessa pergunta, nessa questão que você trouxe hoje para a espiritualidade. Uma vez que essas imagens vão se formando, você começa a caminhar novamente por um outro corredor. Esse corredor é a sua mente, é o seu inconsciente, é a sua vida passada. E você agora visualiza uma porta. Aproxime-se dessa porta. Parece ser uma porta de um armário. Force um pouquinho a sua mente. Se precisar, imagine esta imagem, esta porta desse armário. Abra a porta desse armário. Dentro dele tem mais respostas. Em um livro
em um caderno, em um diário que tem ali. Pegue este caderno, este livro, esse diário e o abra. Folheie, sinta o cheiro. Veja que dentro dele tem uma foto de uma outra época. Olhe essa fotografia. Mesmo que isso agora não faça sentido algum a você, que imagem é essa? Que vida passada é essa? Que situação é essa da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, da minha vida adulta que eu não lembro? E esta imagem tem uma pessoa nela. Tente relembrar algo sobre essa pessoa. Deixe a espiritualidade conduzir a sua mente no relembrar algo sobre essa pessoa. Sinta o que aconteceu com ela. Lembre-se da sua pergunta e vá percebendo o contexto que a espiritualidade vai te mostrando. Não queira ter tudo de mão beijada, vai interpretando, entendendo o contexto que a espiritualidade está te mostrando. Se foi mais de uma pergunta que você fez à espiritualidade, deixe que a espiritualidade vá então trazendo para você outras imagens. Vá se deixando conduzir pelos espíritos. Permaneça mais alguns minutos agora com o seu mentor, com a sua equipe espiritual, para que eles vão trazendo essas imagens, essas ideias, para que você encontre aquilo que realmente está bloqueando você. E agora, o seu eu superior irá trazê-lo de volta em um flash de luz, fechando o seu diário. Inspire profundamente pelo nariz, segure um pouquinho o ar e solte pela boca. Uma luz violeta agora começa a entrar na sua mente, nesta meditação que você está fazendo, e essa luz violeta, ela vai transmutando
ressignificando, colocando no consciente seu essa memória, trazendo luz às coisas. O raio verde também agora vai caindo sobre você e trazendo cura. O raio azul trazendo libertação e proteção. Agradeça ao Divino por essa experiência. Que a espiritualidade coloque nesta água o remédio espiritual que você precisa. Para que esse lado sombra, essa questão inconsciente, esse problema, essa situação que já está resolvida no espiritual, se resolva também agora na sua mente e que você possa materializar as realizações disso. E ao abrir os olhos, eu vou pedir que você repita quantas vezes você quiser. Eu estou livre. Eu estou livre, eu estou livre. Tome sua água. Sugiro que você anote num caderno, em um diário, se você tiver, no bloco de notas do celular, no seu computador, onde você quiser anotar as imagens que você viu, a experiência que você teve. Porque mesmo que isso nesse momento agora não faça tanta lógica para você, que nesse momento não traga tantas respostas, mas sempre que você lembrar dessas imagens, ler novamente a anotação que você fez, mais cura você vai receber, mais transformação você vai receber. E isso tudo vai ganhando consciência. Isso tudo vai se desfazendo, se curando e trazendo a você transformação. Está feito, está feito, está feito. Está feito, está feito, está feito. Eu espero que essa meditação tenha te ajudado não só você compreender um pouco mais do inconsciente, mas trazer respostas a essas suas sombras, trazer essas sombras à luz, para que daqui para frente você comece a encontrar cada vez mais a sua cura e a sua transformação. Tome a sua água. O remédio espiritual está na água. Tome a sua água. Anote as imagens que você viu, e é importante que você anote, porque nós temos um péssimo hábito de apagar essas imagens da nossa memória. Então, anote, porque é importante que daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns meses, você volte nessa memória que você teve hoje. E mesmo que as coisas hoje não façam sentido para você, mas em algum momento você vai encontrar a explicação que você precisa nessa imagem que você viu, nessa situação que você vivenciou nessa meditação. Gratidão. Assista essa meditação, um pouquinho mais essa aula, quantas vezes você quiser. E vamos depois abordar esse tema mais algumas vezes também nas nossas aulas ao vivo. Gratidão, uma boa semana e que você seja cada vez mais iluminado, abençoado, transformado por toda essa experiência que você está tendo.